Oi, Soninha Francini, do Cidadania, diretamente do plenário da Câmara Municipal de São Paulo. Peraí, na verdade eu estou numa outra aba, deixa eu colocar na do plenário. Aqui, ó. Oi, Ale. Oi, Davi Muniz. Olha, esse aqui é o visual do plenário. Estamos em sessão extraordinária. Eu vou tirar o som, porque acho que vocês não vão conseguir prestar atenção nos dois ao mesmo tempo. E o vereador Cláudio Fonseca, eu não preciso ouvi-lo agora, porque nesse momento ele só está fazendo a leitura de um projeto de lei que eu já li, que eu já conheço bem, então tudo bem se eu tirar o som. Hoje a gente está tendo sessão extraordinária. Oi, Guga Preto. A gente está tendo sessão extraordinária. O item 1 da pauta foi um projeto do Executivo. Nossa, como eu estou descabelada, barbaridade. Foi um projeto do Executivo que dispõe sobre uma série de medidas de auxílio a determinados setores da população, da atividade econômica, em função da pandemia. Então, são vários pedidos que os vereadores vêm fazendo faz tempo. Por exemplo, não tem cabimento você cobrar TPU, termo de permissão de uso, dos bares, restaurantes e lanchonetes, pelo uso de mesas na calçada. Porque, normalmente, né, os bares, restaurantes, lanchonetes que tem mesa na calçada, a calçada é o quê? O passeio público. Então, quando você avança com o seu estabelecimento no passeio público, se o passeio tiver... Passeio público é a calçada, né? Se o passeio tiver a largura adequada, coisa e tal, você solicita uma permissão e a subprefeitura concede essa permissão e aí você paga por isso. Aliás, em alguns casos, eu sinceramente acho que um valor alto demais. Oi, Marcia Guiar, oi, André Almeida, oi, doutora Marina Elaine. Mas, enfim, cobrar é o certo, o valor, às vezes, eu acho meio errado. Mas o fato é que os bares, restaurantes e lanchonetes foram obrigados a ficar fechados, sem nem poder servir ninguém, nem dentro, nem fora. E aí tem que pagar o TPU, pagar uma taxa pelo uso da calçada sem poder usar a calçada. Então, várias vereadoras e vereadores estão desde o começo falando, gente, pelo amor de Deus, não pode cobrar TPU. A mesma coisa em relação ao comércio ambulante. Comércio ambulante paga TPU, banca de jornal, todas essas atividades comerciais instaladas em áreas públicas recolhem pela permissão de uso. Que mais? Os permissionários dos mercados municipais e sacolões. Os que vendiam produtos alimentícios continuaram funcionando, né? Na cidade de São Paulo, as feiras livres não foram interrompidas, os mercados municipais não foram fechados. Mas é lógico que o movimento caiu muito, até porque mercados municipais vendem muito... Pronto, lá tá o Dubi contribuindo. Dubi? Quer falar? O vereador quer falar? O cachorro quer falar. Todo mundo quer falar, eu quero falar. Então, o que a gente vem pedindo faz tempo, né? Que fossem abatidos, que fossem perdoados ou que fossem reembolsados os pagamentos feitos pelo exercício de uma atividade que foi proibida. E aí, assim, a rigor, esses projetos não poderiam mesmo ser de iniciativa do Legislativo. Porque, vamos dizer, não está ao alcance da nossa autoridade determinar que alguém tem autorização para não pagar uma taxa, uma tarifa, um imposto. Assim, mas vindo do Executivo, tudo bem. Aí o Executivo nos consulta e o Legislativo autoriza. Então, o Executivo, né, o prefeito... Oi, Pedro Maravelli. Obrigada pela matéria que você me encaminhou ontem sobre os arquivos da MTV. Muito legal. Então, o governo encaminhou um projeto atendendo a várias dessas demandas dos vereadores. A minha, especificamente, era sobre os permissionários dos mercados municipais e sacolões, mas é porque vários vereadores já tinham falado da TPU, então eu só entrei no grupo. Aí votamos esse projeto em primeira votação, ainda vai sofrer algumas modificações, porque várias vereadoras e vereadores também se manifestaram dizendo, olha, mas faltou o pessoal do Tô Legal, mas faltou tal coisa. Em todo caso, em primeira já passou. E aí a gente entrou na votação de projetos de vereadores. O primeiro projeto foi do Mário Covas Neto, que estabelece a proibição para que motocicletas trafeguem no meio das faixas de circulação de automóveis, coisa que o Código Nacional de Trânsito não veda, não proíbe. E muita gente, por várias razões, acha isso um absurdo.
e o vereador Covas Neto apresentou um projeto de lei para que no município essa circulação seja proibida também. E eu não lembro se exclusivamente ou principalmente em vias que tenham sofrido um estreitamento das faixas, porque isso às vezes acontece. Por alguma razão, o leito carroçável diminui, por exemplo, porque a gente aumentou calçadas, o que é muito desejável. E aí as faixas de rolamento diminuem, o que torna realmente ainda mais perigosa a circulação de motocicletas entre os carros. Mas muitos vereadores votaram contra, não porque eles sejam contra a proibição, mas porque eles entendem que não está ao alcance do município todas essas determinações sobre trânsito, circulação, são de nível, são decisões de nível federal. Regras de trânsito valem para o Brasil inteiro. Então tem sempre isso, assim, é capaz de alguém dizer amanhã: olha, quantos motoqueiros morrem por dia correndo nas faixas e quebrando espelho, tudo, e 14 vereadores votaram contra. Sim, 14 vereadores votaram contra, mas não necessariamente porque eles acham que tudo bem as motos andarem no meio dos carros, mas porque eles sabem ou entendem que isso não é atribuição do município. Então isso eu só aprendi depois sendo vereadora, né? Que você simplesmente examinar o placar e falou, votou sim, então é a favor disso tudo. Votou não, então é contra a proposta. Não é nada assim tão simples. Você pode ser a favor da proposta e achar o texto ruim. E aí você vota contra, porque você não gosta daquela maneira. Ou você é a favor de tudo, mas o texto diz que vai ser uma multa de 10 mil reais por uma bituca arremessada no chão. Aí você fala, não, eu também acho que não pode jogar bituca no chão e tem que ter multa. Mas não uma multa de 10 mil reais. Então, por isso também que eu digo que avaliar trabalho de parlamentar é complexo. Não adianta ver só o resultado do placar de uma votação. Aliás, vale para qualquer esporte também, né? Assim, 7-1, deixa claro que alguém não jogou nada. Nem quer dizer que o outro jogou muito para fazer 7 gols. A Alemanha jogou muito, mas às vezes um time faz 7 sem nem muito esforço porque o adversário era uma merda. Entende o que eu quero dizer? O placar, seja de um jogo ou de uma votação, não é suficiente para que você avalie o desempenho dos jogadores. É como dizer, por exemplo, o Brasil tomou 7-1, então a culpa é toda do goleiro. Não funcionou nada, não funcionou o meio-campo, não funcionou a zaga. Entende? Então, prestem atenção. Se amanhã sair no noticiário, olha, o Covas quis proibir moto de circular no corredor e 14 vereadores acham que tudo bem circular moto no corredor. Não é bem assim. Aí depois a gente votou um outro projeto do Eduardo Tuma. Mesmo caso, é assim, olha, ele autoriza a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação de uma área X onde funciona um projeto social Y. Eu me abstive, sabe por quê? Eu não tenho nada contra o projeto social Y. E eu acho até que a gente podia eu não lembro se era declarar a utilidade pública que ele propunha. Até o seguinte, também não é da nossa competência como vereadores dizer que tal área poderá ser desapropriada. Não, acho que era a declaração de utilidade pública da entidade. É isso. Então, eu autorizo a prefeitura a reconhecer a utilidade pública dessa entidade. Tipo, não é assim que funciona. Você fazer uma recomendação, mas um projeto de lei, dizer em lei, a prefeitura pode reconhecer esta entidade como utilidade pública, não tem nenhum efeito prático. Então, eu poderia ter votado contra e as pessoas podiam achar equivocadamente que eu considero aquela entidade indigna de receber um título de utilidade pública. Mas não, é porque eu não sou contra, mas não é, da minha visão, matéria para ser de um projeto de lei de iniciativa de vereador. E o que a gente está discutindo agora é um projeto de lei que estabelece a multa para quem jogar a bituca no lugar errado, que é o chão, né? Basicamente, o chão, o rio, o córrego, o mato, a praça. É um projeto do Rinaldi de Gílio e eu concordo com ele. Porque a bituca é um lixo subestimado, né? São milhões de bitucas que são jogadas na rua todos os dias e que vão parar no Rio Pinheiros e no Rio Tietê, basicamente.
que é para onde correm as nossas águas, tanto as águas dos rios, os coitados que foram enterrados, os que ainda correm semi-mortos a céu aberto, e as águas de chuva também. Pensa que vai para onde a água de chuva? Vai para o Rio Tietê, vai para o Rio Pinheiros. E as bitucas então vão. E assim, a bituca é um lixo tóxico. Ela envenena a água em que ela estiver. Ela pode queimar, e acontece muito, incêndios que começaram por bituca mal apagada. Se ela ficar no solo também, tem gente que acha que imagina que a bituca é biodegradável, que ela é compostável. Não, ela é feita de um material plástico, então ela não vai se degradar no solo. Então o Rinaldi propôs essa multa para quem jogar a bituca no chão. A minha questão sempre com esse tipo de multa aplicável a uma pessoa física é: a gente vai conseguir multar de verdade? Vai ter agente vistor? Ou a lei vai ser desmoralizada por não ser aplicável? E aí o que nos foi relatado, até a gente tem um GT Bitucas na Câmara Municipal para discutir a destinação de bituca, que no Rio de Janeiro funciona muito bem. Tipo, no Rio de Janeiro pegou. O que eles fizeram? Eles colocaram agentes vistores em lugares estratégicos. Então vai lá, posto 9, lotado de gente, passa multando. Na saída do aeroporto, na chegada da rodoviária, as pessoas já chegam, já são informadas. Olha, aqui no Rio a gente multa quem joga a bituca no chão. Aí a palavra corre, entendeu? A lei ganha repercussão. Então, se a lei do Rinaldi de Gílio for aprovada e sancionada, eu acho que a gente tem que montar assim umas blitz, não só do agente vistor que vai realmente lá com o tablet aplicar a multa, mas uma blitz educativa de cidadãos. Da gente ir lá no lugar, no MASP, e falar assim: ó, você sabia que agora se jogar bituca no chão você pode ser multado? Como eu já fiz, aliás, no mandato, eu fiz até um folhetinho que eu não sei se tá aqui, avisando as pessoas que quem for pego lavando a calçada com esguicho pode ser multado em R$500. Por quê? Porque é um desperdício. Porque o esguicho ligado gasta muito mais do que se você jogar um balde. Sem falar em varrer, né? Que às vezes era o suficiente. Então as pessoas nem sabem disso. Então o que a gente fez? Fez um folhetinho para entregar nas casas e falar assim: ó, a senhora sabe que lavar com esguicho pode ser multada? Em relação também à obrigação de instalação de coletores de bituca em bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos de ensino superior. As pessoas nem sabem. Então também a gente fez um folhetinho falando assim: ó, você sabia que você é obrigado a colocar um coletor de bitucas? Então, no Rio, multam e deu certo. Aí eu acho que a gente tem que fazer essa blitz educativa e depois tem que estar pronto para multar, se for o caso, senão desmoraliza do mesmo jeito. E eu quero sugerir, a gente já está tratando disso, né, para o Rinaldi de Gílio, que é o autor desse projeto da multa, que a gente faça um substitutivo para segunda votação em plenário, quer dizer, um adendo, um acréscimo. Tô lembrando que a votação pode ser nominal e eu tô aqui vacilando. Ah não, o Rinaldi, que é o autor do projeto, ainda está falando sobre ele, mas eu vou deixar o som ligado aqui bem baixinho, que só falta eu ser a favor de um projeto e deixar de votar porque eu distraí na live, né? Veja. Então, assim, mesmo deixa eu abaixar o som. Vocês conhecem a voz do Rinaldi de Gílio? De jogar a bituca no chão. O que nós vamos fazer diante disso? Qual é a ação que o parlamento paulistano tem que fazer diante disso? Deu para ouvir alguma coisa? Então, o que eu vou propor para o Rinaldi de Gílio e o chefe de gabinete dele? O meu chefe de gabinete falou com o chefe de gabinete dele e, em princípio, eles concordam. Que a gente aproveite essa lei do Digílio, esse projeto de lei do Digílio, para ampliar a lista de estabelecimentos que são obrigados a ter uma bituqueira. Porque bares, restaurantes, lanchonetes, ótimo, já cobre muita coisa, mas exclui muita coisa. Hotel não tem que ter. Espaços de exposição, casas noturnas, prédios públicos. Então, por meio do substitutivo ao projeto do Rinaldi, a gente pode ampliar a lista. A lista atual foi estabelecida por um projeto de lei do vereador Eliseu Gabriel. Então, já tem essa lei. E eu acho que a gente tem que expandir, incluir em prédios públicos. Pelo amor de Deus, tem que ter um coletor de bituca na área externa onde os fumantes ficam. Que mais que eu gostaria de incluir nesse projeto? Sim, que fique previsto lá que, de preferência, as bitucas sejam encaminhadas para reciclagem. Porque a bituca não ir para o chão, para o mato, para o rio, e sim para o lixo, já é um puta adianto.
Mas o ideal também não é que a bituca vá para o aterro sanitário, é que ela seja reciclada. E existem já pelo menos 2 métodos para isso. Uma empresa do Rio Grande do Sul, setor ambiental, que aproveita o material da bituca para fazer contenção de encosta. E uma empresa do interior de São Paulo chamada... Oh, meu Deus, como é que é o nome? Poiato. Poiato Recicla, que tem um processo para transformar a bituca em polpa, a partir da qual se faz papel reciclado. E pelo que dizem, esse é o processo mais certificado de ponta a ponta, que não gera resíduos tóxicos, que tem o tratamento de efluentes adequado, coisa e tal. Então, você tem hoje 2 empresas fazendo reciclagem de bituca, com utilizações bem diferentes. Isso é o melhor dos mundos, é que as bitucas sejam transformadas, né, em matéria-prima para alguma outra finalidade. Mas se você só tem 2 empresas que prestam esse serviço, eu não posso obrigar, por lei municipal, todos a fazerem a reciclagem de bitucas. Mas eu posso fazer constar ali no texto, é um gesto político, inclusive. Olha, preferencialmente, as bitucas deverão ser encaminhadas para reciclagem. Então, estamos tratando aqui, o vereador Rinaldi, de aprovar isso. Ó, deixa eu ver aqui os comentários todos, vou responder. Quem tá falando agora é o vereador Atílio Francisco. Deixa eu só ver um pouquinho o que o Atílio tá falando. A pessoa jogar o cigarro na bituqueira. Por quê? Porque existem associações, ONGs, que trabalham com reciclagem. Aí, o Atílio tá falando da reciclagem. Tá falando exatamente da reciclagem de bituca, da possibilidade de reciclagem de bituca. Em todo caso, o texto que está sendo votado hoje não tem mais como mudar. Ele está pautado para votação em primeira, mas entre a primeira e a segunda votação, a gente pode apresentar emenda, quer dizer, algum acréscimo, alguma supressão, ou um substitutivo, quer dizer, vamos dizer, encosta aquela versão anterior, a emenda você pega aquela versão e aprova uma mudança pontual. No substitutivo, você pega aquela versão anterior, encosta, e um novo texto é o que vai para votação. Deixa eu ver os comentários aqui. Colaborações ao debate. Peraí, eu vi que alguém falou alguma coisa aqui. O Colavito, por que o hospital de campanha do Pacaembu, em vez de ser desmontado, não usa para moradores de rua dormirem durante a pandemia? Essa sugestão já foi feita. O Suplicy formalmente encaminhou uma carta para o prefeito, para o secretário de saúde. Então, assim, essa hipótese, até onde eu sei, ainda não está totalmente descartada, mas seria uma solução ótima, porque está lá a estrutura montada, com banheiros, com chuveiros. Então, se você retirasse tudo que é propriamente hospitalar e permitisse, né, para mim, se devia permitir que os moradores de rua montassem as suas barracas de camping lá dentro. Melhor, inclusive, do que ter aquela multidão de camas, aí não tem onde guardar as coisas, não tem privacidade, não tem segurança. Eu acho que seria muito melhor e não é uma ideia, assim, do além. Várias cidades nos Estados Unidos estão fazendo isso, tem lugares na Europa que também tem algumas coisas parecidas. O Maravelli, essa proibição, eu acho que podia ser proibido, mas aí como é que você fiscaliza e controla, né? Podia ser proibido quando o trânsito está fluindo. Porque aí são muitos fatores, né? Todos os carros em movimento e as motos também, qualquer mudança de trajetória pode derrubar uma moto ou arremessar longe. E permitir a circulação, assim, a no máximo 30 km por hora quando o trânsito está parado. Eu acho que isso seria razoável, porque é o seguinte, primeiro que uma das vantagens da moto no ambiente urbano é ela não precisar ficar atrás de um carro, né? Mas tem mais uma coisa, o que o Covas está propondo é uma questão de segurança. E eu vou falar para você de todo o coração como que andou 20 anos de moto. Não necessariamente é mais seguro você estar parado atrás do meio de um automóvel. Você talvez fique mais arriscado a uma colisão da qual você não tem como escapar, porque você tá, né, você tem um carro ocupando toda a sua frente. Numa freada brusca do cara, não dá tempo de sair, né? Já no corredor,
você tem uma mobilidade um pouco diferente. Cara, eu vou falar, eu jamais diria isso se eu não tivesse dirigido moto 20 anos. Eu todo preto, como não deveria ser, mas você não enxerga através do carro. Se enxergar através do carro já é super importante para um motorista, para um motociclista mais ainda. Porque se um carro bate no outro, é para-choque com para-choque. Uma batida leve de um para-choque contra o outro não causa maiores danos. Mas uma moto pode dar uma batida leve na traseira de um carro e o cara sair voando. Então, tendo dirigido moto muito tempo, eu sei que a gente não fica seguro no meio da faixa atrás de um automóvel. Esses hospitais podem ser usados para isso, continua o Colavito. Para isso, no caso, os hospitais de campanha receberem população em situação de rua, concordo completamente. Deixa eu ver aqui mais. Eduardo Tuma, acho que ele já não está mais aqui. O presidente da Câmara Municipal, que está também presidindo a sessão extraordinária. E embora não seja mulher, que mulher tem a capacidade inata de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é sério. O Tuma com certeza também consegue fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Que mais? Estou aqui no plenário. Divertido. O Dubi não para de ganir e chorar. Bom, não tem mais nenhum comentário. Deixa eu ver o que o Gilson Barreto está falando aqui. Pera. Aula de parlamento. Eu requeiro que realmente marque sessão direto, mesmo que não possa ter um vice-presidente primeiro, segundo, e vá direto até a gente chegar no pé da pau. Eu não esperava que o proponente de um projeto, na véspera da aprovação, fizesse uma exposição tão grande quanto essa, tá? O vereador Gilson Barreto está falando é sobre o próprio fato de a gente estar longamente discutindo um projeto de lei, que em condições normais não é o que acontece, principalmente quando é em primeira votação. Então, deixa eu voltar aqui para prestar atenção na votação, antes que eu perca a deixa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Apareçam sempre por aqui no meu Insta. Esse é o oficial. Eu entrei no oficial hoje, né? Eu fiz certo. Esse é o oficial. E tem o pessoal, Soninha Francini apenas. E dá para acompanhar todas as sessões da Câmara pelo YouTube, pelo Facebook da Câmara. Eu sei que é um pouco pedir demais, né? Que as pessoas acompanhem as sessões da Câmara. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Pode ser mais interessante do que vocês imaginam. Todo mundo quer opinar sobre cigarro. Obrigada pela atenção, viu? Quem não Até for mais. quer opinar. A gente é do tempo que